Vida Melhor está de volta e a gente hoje leva até você um assunto muito importante. Eu entendo que o casamento é um presente de Deus, o sexo é um presente de Deus pra gente, o relacionamento a dois é um presente de Deus. A nossa família precisa desse relacionamento saudável, estável, gostoso. E eu sei que muita gente, às vezes, empurra com a barriga, literalmente até. Perde a autoestima, deixa a história ir por água abaixo, fica infeliz muito tempo. A gente outro dia falou como lidar com esses relacionamentos muito longos. A gente aprendeu muito com o Fred Matos, que é o psicólogo que está aqui comigo hoje. Mas a gente vai um pouco além. Se o seu relacionamento está indo mesmo por água abaixo, seja pela rotina ou por outro motivo, você sente que está por um fio, é sinal que alguma coisa precisa ser feita para nos ajudar a descobrir como reaquecer essa relação e voltar a ter uma vida feliz a dois, saudável a dois. É que a gente convidou o psicólogo Fred Matos, Fred, para voltar aqui e conversar com a gente. Muito obrigada por ter vindo. O Fred é autor desse livro aqui que eu recomendo muito para você. Eu sei que a gente sempre aprende, né? A gente só para de aprender quando morre. Tem gente que fala assim, Cláudia, mas eu já estou casada há muito tempo, já sei tudo de relacionamento. Eu acho que você tem muita coisa para aprender ainda, viu? A gente não para de aprender, não. Esse é maravilhoso, relacionamento para leigos. É para todo mundo, porque todo mundo ainda é leigo em relacionamento, né? Exato. Bom, então vamos falar um pouquinho dessa história de reaquecer, reavivar uma relação. É possível? Sim. Mesmo quando a coisa tá assim, não tem mais jeito não. Eu olho para ele e penso que ele é meu irmão, ele também olha para mim e pensa que eu sou irmã, e a gente nem se fala muito. Pensa numa coisa, muitos relacionamentos começaram de amizades, por exemplo. Era seu amigo, era sua amiga, vocês estavam lá, se conheciam há muito tempo, de repente deu um clique e você falou, até que esse corpinho me interessa, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que de alguma maneira você conseguiu ver algum aspecto da personalidade daquela pessoa que você não conseguia perceber e que pareceu te interessar, porque o corpinho já estava ali. Então não é que o corpinho surgiu do nada, né? O corpo já estava ali, mas a personalidade de repente te cativou de um jeito especial e a maior parte das pessoas não consegue, não sabe onde surge o desejo. Elas acham que o desejo surge da pele, da química, do cheiro. Isso é uma parte do desejo. A outra parte do desejo, mais importante do que tudo, é a admiração mútua. Então a gente tem que puxar a nossa cordinha e relembrar o programa passado que o Fred falou de relacionamentos longos e duradouros. Sim. Porque eu sei que muita gente que está num relacionamento longo perdeu exatamente isso, a admiração. Olha para o marido e fala, mas não tem nada nele mais que me faça admirá-lo e vice-versa. Então, o Fred, eu vou te pedir só para voltar, porque para mim foi maravilhoso, eu até contei hoje pro Fred, né? Hoje em dia o Ricardo fala, vou jogar bola, e fala, nossa, que máximo, né? Ele tem 54 anos e ele joga bola 3 vezes por semana, e eu acho isso o máximo. Antigamente era diferente? Era. Eu olhava e falava, vai de novo pro futebol, vou ficar aqui sozinha. E ele ensinou. Fala como é que você falou pra gente. Porque pensa assim, o sexo, ele começa muito antes da cama e ele termina muito tempo depois. As pessoas costumam achar que o desejo ele surge de você olhar a perna, o tórax, o rosto, algum lance que de repente fez você sentir tesão pela outra pessoa. Só que o sexo ele começa de uma relação bem construída, bem alinhada e surge dessa admiração cotidiana. Os filmes, de modo geral, eles contaminam de uma maneira ruim um pouco a nossa cabeça, porque eles condicionam a gente a achar que a paixão, ela sempre acontece quando o mocinho está fugindo com a mocinha de um lugar de perigo, ele está protegendo ela de uma explosão, ou lutando em relação à pressão dos pais, normalmente um casal jovem. Mas vamos imaginar, eles estão lá com 50, 60 anos de idade. Eles não tem mais carro que vai explodir, se é que já teve algum dia, não tem que fugir dos pais, eles não têm que provar mais nada para ninguém, às vezes já estão aposentados. Que tipo de admiração cotidiana você vai resgatar? Porque os filmes não preparam a gente para amar uma pessoa mais velha. Então tem um filme que o pessoal gosta, que é o Diário de uma Paixão, que é um filme que um casal velhinho, ela tem Alzheimer, ele vai todo dia contar a história de como eles se conheceram para ela resgatar aquilo
E aí a história é linda, eles se conhecem, lutam contra a pobreza, tal, se apaixonam. Agora ninguém para pensar como eles velhinhos sustentam aquilo. Então o que ele faz? Ele todo dia vai lá, ela tá com Alzheimer, ele vai lá, conversa com ela, tem que lidar com a dificuldade dela não estar lembrando nada, aí ele vai lá, conta a história, tenta resgatá-la por um minuto que seja. É isso que a gente tem que fazer em qualquer fase do relacionamento. Resgatar o melhor da pessoa em qualquer minuto da relação. A gente está sempre esperando que a pessoa convide a gente para um ato heróico. E o que é um ato heróico, né? Salvar a humanidade ou às vezes levantar da cama numa segunda-feira preguiçosa? Então quando a pessoa vai lá, levanta da cama numa segunda-feira preguiçosa, você tem que olhar para aquilo e falar assim... Que ato de coragem, né? Que ato de coragem levantar nesse dia e você falar, eu nunca me dei conta, mas essa pessoa toda segunda-feira, ela levanta e não arreda o pé. Ou outra vai falar assim, mas ele nem levanta na segunda-feira. Então, olha a coragem da pessoa se dar o direito de ficar numa segunda-feira preguiçosa na cama. Não, e a gente é tão doido, né, o ser humano, que eu já reclamo mentalmente do contrário, que aí no domingo... O meu marido levanta às 6. Eu falo, você tem que acordar às 6 da manhã no domingo? É um ato heróico também, né? Exato, a gente tem que começar a olhar pelo outro lado. Ou seja, olhar a realidade com um heroísmo próprio. Os homens, de modo geral, eles se sentem, com o passar do relacionamento, apagados, porque normalmente eles não são valorizados por coisas banais que eles fazem. Então vamos imaginar o cara lá, vai jogar a bocha dele. Estou pegando uma imagem bem caricata. Pô, o cara tá lá com a bola da bocha, ele se acha o bocheiro, ele se acha o melhor ponteiro do negócio, e a mulher às vezes nunca foi ver ele jogar um dia de bocha. Ela não sabe nem o que é bocha. Eu já presenciei isso, né? Uma pessoa me contou que ela fez isso, ela falou, eu fui ver meu marido jogar bocha. Quando ela entrou lá, tudo aquele bando de homens jogando bocha, né? Meio brigando um com o outro, quando ela entrou, todo mundo parou. Parecia uma rainha entrando na quadra da bocha. Ele olhou para ela e fez aquela cara de tô fingindo que não tô vendo, mas o olho dele brilhou. Depois ele foi mostrar essa minha esposa, não sei o que ela veio me ver, daí todos os caras tipo, minha mulher nunca veio viver na bocha. O homem gosta de se exibir. Do mesmo jeito que o menino de 5 anos de idade gosta de fazer uma peripécia para a mãe ver ele, o cara de 60 anos, ele quer fazer um ato banal desse, ele gosta de ver a mulher elogiando. Pronto, semana que vem eu vou achar lá no São Paulo. Vai. Todos os amigos vão ficar com inveja e falar, rapaz, sua mulher veio aqui te ver. Ele vai ficar assustado, ele vai querer fazer mais gol, ele é zagueiro, ele vai querer fazer gol. Se ele é goleiro, ele vai querer fazer gol, porque ele quer mostrar aquele ato heróico que ele quer ver o olho da mulher brilhar para ele de novo. E vice-versa. Então aquela mulher, de repente, ela deixou a casa linda. O cara não teve um minuto de atenção para poder falar, olha, eu nunca me dei conta, mas essa casa só é cheirosa, é limpa, linda, porque você faz ela ser assim todo dia. É um baita ato heróico. Ó, que legal, menino. Que vai fazer com que... Porque assim, é um detalhe. Então, por exemplo, essa mesa tá tudo aqui, toda bonitona. Alguém arrumou isso, né? Então, prestar atenção nesses detalhes cotidianos que a gente passa batido porque a gente acha que é óbvio. Então, para resgatar a relação e sair da rotina, o que o casal tem que fazer? Ele tem que entender que nada é óbvio. Nada é óbvio. Mas aquela bunda é óbvio, mas aquele corpo é óbvio, mas aquele olho é óbvio. Não tem nada de óbvio. Porque cada dia a pessoa pode se mostrar de um jeito diferente, dependendo da maneira com que você olha. É o seu olho que precisa mudar para que o desejo venha à tona de novo. Aí a gente, mulher, hoje tem uma questão muito delicada até. Que é a internet. Sim. Você está falando de aquele corpo não é óbvio, aquela perna não é óbvia. Aí a gente tem como que diria? Que é uma competição, não, é o adversário. A nossa adversária hoje... comparação, Nossa adversária hoje, a nossa comparação hoje é uma mulher inatingível. Sim. Que ela vem até com Photoshop. Se ela não vem com Photoshop, é uma mulher que não é a que deixou a cama arrumada, não é? É a que ficou o dia inteiro na academia e que tem 20 anos. Né? Mas essa imagem que a gente acha que o marido tem, isso tem sido muito nocivo, porque de alguma forma destrói a nossa autoestima,
porque a gente não é igual àquela mulher que eles recebem. E eles trocam mensagens e é um tal de mandar a mulher bonita um pro outro, Sim. que deixa a gente, mulher, muito incomodada. Algumas não se incomodam, mas acho que a grande maioria se incomoda. E a minha preocupação é assim, e qual é o padrão desse homem? Será que ele vai conseguir olhar pro corpo da mulher verdadeira que ele tem, da mulher madura que ele tem, e achar admirável? Eu explico. Então, esse troca-troca de mensagens aí, de videozinhos, normalmente tem um conteúdo pornográfico, normalmente na história, são mulheres super produzidas. No final das contas, os homens não sabem disso. Vou contar esse segredo, os homens vão ficar bravos comigo, assim. Mas o que o homem gosta é do vigor que aquela mulher coloca no que ela está fazendo. Ele gosta de ser enganado da sensação que aquela mulher está adorando o que ela está fazendo. E o que costuma acontecer nos relacionamentos de mais tempo? A pessoa vai fazer aquele sexo protocolar, né? A pessoa vai fazer, vamos lá, vamos fazer aquilo lá que a gente faz sempre, que a gente sabe que funciona, senta desse jeito, deita desse jeito, olha pra mim com aquela cara. E se você resolvesse olhar a pessoa de um jeito como se você tivesse comendo o último prato da sua vida. Então pensa, essa é a última refeição da sua vida. O que você vai comer nessa refeição? Você vai fazer aquela cara de, eu vou comer o meu prato preferido. Esse olhar de, vou comer meu prato preferido, é o que o homem quer encontrar na parceira e vice-versa. E é o olhar. Eu gostei disso que você falou, porque tem muitas mulheres que também têm um conflito assim, né? Eu já ouvi algumas amigas falando, mas se eu inventar alguma coisa diferente, ele vai ficar muito incomodado. Sim. Ele vai falar, com quem você aprendeu isso? Sim, né? sim. Como Com eu você. ouço isso das pessoas? Com você. Olha aí a resposta. Eu não sei se eu sei fazer isso, mas eu tô fazendo porque eu quero dar o melhor pra você, eu quero que você dê o melhor pra mim. Guarda isso. Guarda isso. E é com olho no olho. Com quem você aprendeu isso? Com você, porque eu quero dar o meu melhor pra você. Eu quero receber o seu melhor pra mim. Exato. Segura aí que a gente volta já já. Eu tô até arrepiada aqui, porque quando a gente fala de relacionamento, pra mim é uma coisa muito séria. E quando a gente fala de relacionamento fracassado, pra mim é uma coisa muito triste. E é muito delicado falar sobre esse assunto na nossa emissora, né? Porque a gente, de alguma forma, tem uma quebra de paradigma, talvez ou não, mas é muito urgente. Porque eu repito, o casamento é presente de Deus, o sexo é presente de Deus. E a gente não pode deixar os casamentos continuarem sendo arruinados por falta da gente parar, refletir e ouvir alguém que estudou e que continua estudando e que tem um monte de coisa bacana para ensinar pra gente. Eu quero que você encontre, sim, esse quente na sua relação a dois. Eu quero que você encontre de novo essa vontade de estar junto e de dividir o que você tem de melhor com seu parceiro e receber dele o que ele tem de melhor. E o que tem de melhor nele é para você também. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar, fica à vontade, a gente está em casa. redevida.com.br/vida melhor, tá bom? Participe! Olha, eu tô de volta com Vida Melhor. Eu tô aqui com o celular na mão, que é aqui que eu vejo todas as mensagens que chegam pra gente. Já tem bastante mensagem e eu quero que você participe mesmo. Eu sei que tem muita gente vivendo hoje uma relação murcha, relacionamentos por um fio, muita gente pensando em jogar tudo pro alto, gente que já criou os filhos, que agora tá na hora de aproveitar o melhor da vida, né? Os dois tranquilos, aproveitar o melhor do outro, ser o melhor pro outro, pensando em desistir de tudo. Se você está vivendo um momento assim difícil, se você está precisando de uma ajuda, se você quer desabafar, a gente hoje está falando de como você pode e deve reaquecer o seu relacionamento, manda pra gente a sua pergunta. www.redevida.com.br/vida melhor. Eu estou conversando com o Frederico Matos, que é autor do livro Relacionamento para Leigos, livro maravilhoso. O Fred veio aqui já tem acho que umas 2 semanas, ele ajudou tanto a gente, ele ajudou toda a nossa produção, ele falou coisas importantíssimas de como a gente resgatar a admiração pelo outro, de como a gente conseguir voltar a amar o outro como a gente amava no começo, foi realmente excepcional. Ele já falou um pouquinho no bloco anterior e a gente já entrou no assunto de como aquecer essa relação e que é importante, as colocações foram muito sábias e eu fico feliz mesmo e grata por poder entrar na sua casa para levar para você informação preciosa assim, tá? Aí
Tem uma telespectadora que pede para não ser identificada. Ela diz: Cláudia, peço apenas para não ser identificada, não diga meu nome. Estou casada há 25 anos, tenho problemas de saúde, já não tenho mais tanta disposição para o sexo. Meu esposo não entende isso. Ele pensa que eu não o amo mais, quer ter uma vida sexual de adolescente. Como posso conversar com ele para que me entenda, respeite, mas sobretudo que sinta que o amo, que ele é o meu eterno namorado? Por favor, preciso muito de ajuda. Que Deus sempre abençoe a vocês. Obrigada, um beijo grande, que Deus te abençoe também. No caso dela, a gente tem que pensar uma coisa. Ela tá se queixando talvez de frequência, né? Talvez o marido queira uma frequência, falou, né? Relacionamento, sexo adolescente, talvez ela esteja reclamando de frequência. Mas o sexo, se tiver uma boa qualidade, às vezes você pode saciar a vontade da outra pessoa numa vez só. Então, se ela tem problema de saúde, ela tem que entender uma coisa. A saúde, ela limita num ponto, mas o resto da limitação do problema de saúde tem a ver com a maneira com que a gente encara o nosso corpo. Eu já atendi pessoas, eu já fiz muito trabalho voluntário com pessoas que desenvolveram câncer. Uhum. Então imagina a pessoa frágil, cansada, e eu lembro de um senhor que ele se colocava mesmo cansado, com um pouco mais debilitado. Ele queria vivenciar aquilo com a esposa dele, porque na cabeça dele também, ele tinha criado a ideia de que ele podia a qualquer momento partir. Então ele tinha um preciosismo daquele momento de encontro sexual. Então, no caso da doença, se a pessoa se afunda na sensação de que ela é uma pessoa doente, e não que ela está com o corpo doente, o estado psicológico dela faz ela ficar debilitada. Porque assim, segunda-feira de manhã, de novo, se você tem que levantar para fazer uma coisa que você já está cansado de fazer, você tem preguiça. Uhum. Agora, se alguém te oferecer para poder ganhar R$1 milhão, você acorda às 4 da manhã correndo, feliz e disposto. A nossa cabeça dá uma energia fisiológica que a gente não consegue imaginar. Então, mas isso é de dentro para fora. A gente pode transformar essa vontade, porque eu estou me colocando agora no lugar dela, Sim. que pelo visto está tranquila, mas está sem vontade. Uhum. Né? Não é igual quando a gente ganha essa oportunidade que você falou, Sim. vem a vontade de sair correndo atrás. Só que aí é que tá. Ela precisa olhar para esse marido como se fosse R$1 milhão na segunda-feira. Ela precisa olhar que esse cara, olha que curioso, ela está debilitada fisicamente e esse cara tem desejo por ela, esse cara ama essa mulher. Então, às vezes, o sexo tem a ver com uma coisa de beneficiar a outra pessoa. E em beneficiando a outra pessoa, aquilo vai te realimentar. A gente sempre fala que o sexo é uma troca. E é verdade. Eu ofereço alguma coisa, a outra pessoa oferece algo para mim. Mas nem sempre essa troca se dá no ponto do sexo propriamente dito. Às vezes uma pessoa chega ao orgasmo, por exemplo, e a outra não chega. Às vezes ela pode estar com essa dificuldade de achar que ela tem que oferecer o prazer dela necessariamente em relação àquilo. Mas às vezes ela precisa curtir o processo. Aquele cara está empolgado, aquele cara está envolvido. Pode ser que ela não esteja no pico da empolgação. Mas eu fico me perguntando, até que ponto a gente tem que ser 100% verdadeiro com algumas coisas? Será que você não pode oferecer um presente da pessoa? Às vezes a gente não sorri para a pessoa para estimular ela e às vezes a gente não está tão alegre. Às vezes a pessoa pode não tá tão excitada, mas ela oferece um pouco daquela sensação, daquela ideia de excitação e isso alimenta a relação e o parceiro consegue perceber que tem algum lance acontecendo ali. Eu me lembrei de algo que eu sempre falo para você, que eu acredito mesmo. A gente não casa para que o outro nos faça feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Né? E é assim na relação mesmo, em todos os sentidos, em tudo que envolve um casamento, a gente casa para fazer o outro feliz. Então eu caso para fazer o meu marido feliz, ele casa para me fazer feliz. Seremos duas pessoas muito felizes. Né? E se a gente não perder esse foco, a gente vai adiante e vai caminhando num relacionamento bom e saudável. Porque é assim que tem que ser, né? E Cláudia, pensa assim, as pessoas esquecem, por exemplo, casais que se relacionam à distância, sei lá, o cara tem que fazer um curso fora, a mulher tem que fazer um curso fora, e às vezes eles têm qual recurso para fazer sexo? Se falar no telefone. Se por telefone as pessoas conseguem se estimular a fantasia da outra pessoa,
Por que isso não pode acontecer presencialmente? O sexo, ou seja, ele acontece muito mais aqui na cabeça do que necessariamente no corpo. As pessoas também, elas têm o hábito de achar que elas têm que estar em condições ideais para que o sexo aconteça. Elas acham, por exemplo, e isso acontece em relacionamentos mais longos, que o casal tem que necessariamente estar super bem para fazer sexo. E às vezes o sexo tem que ser um pouco blindado de algumas coisas de fora do sexo. Então, sei lá, tá, ok, a performance do casal fora da cama não tá aquelas coisas. Mas às vezes o humor dos dois pode se beneficiar quando eles têm uma intimidade sexual que depois ajuda com que eles conversem uma coisa que estava empacada entre eles fora do sexo. Então, uma vida boa do casal ajuda a alimentar o sexo. E uma boa vida sexual também alimenta a vida do casal. Porque normalmente os motivos são problema com família, problema com dinheiro e problema com sexo. Se dinheiro e família está complicado, o sexo paga o pato. Se o dinheiro está complicado, o sexo paga o pato. Mas se o sexo vai numa boa, às vezes o casal tem a sensação de que eles estão na mesma barca. Aí tem aquela situação de muita mágoa, né? Sim. De muito ressentimento. Sim. Relacionamentos longos normalmente são carregados de mágoa também. E aí a mulher olha e fala, não, ele não merece o meu melhor, ele não merece que eu faça isso por ele, por mim tá tudo bem, porque eu não preciso, não quero. Esse é o relacionamento que eu chamo de zumbi, né? Ele tá meio morto e meio vivo. É um relacionamento que a pessoa só tá nele por algum tipo de conveniência ou por costume. Aí a pessoa tem que entender. Eu vou seguir nesse relacionamento de aparência, eu vou fingir que esse relacionamento não tem mais nada de bom, ou eu de fato quero renovar isso? Porque, de novo, ninguém é perfeito. As pessoas, às vezes, que foram alvo de alguma ofensa, de alguma mágoa, de alguma traição, de algum pesar, elas, às vezes, guardam esse trunfo como se fosse um trunfo moral. Essa pessoa me magoou e eu vou ficar jogando isso na cara dela a vida inteira. Como é que o cara ou a mulher vai poder sentir que está fazendo um ato heróico se toda vez que a pessoa vai fazer um ato heróico, a outra lembra? Mas lembra lá em 1900 e bolinha que você fez aquilo lá? Então, ou você blinda daquilo e segue em frente e fala assim, vamos ver o que dá para fazer daqui para frente, ou admite que você tem um relacionamento zumbi. E aí você finge que ele é vivo, mas na verdade ele é morto. Então, se a pessoa quer realmente reavivar o relacionamento, ela tem que estar disposta a deixar os defuntos para trás. Porque se ela ficar resgatando o defunto para sentir que ela é melhor que o outro, porque ela não errou e o outro errou, não rola admiração, não rola tesão, porque o tesão são duas pessoas na mesma altura. Se uma está moralmente muito superior à outra, a outra se sente inferiorizada, o tesão não acontece. Então, ou você toma uma decisão de colocar um ponto final naquilo, ou admite que o relacionamento acabou de verdade, né? Perfeito. Eu estou muito feliz porque é um assunto delicado, não é fácil levar esse assunto até a sua casa com seriedade, com respeito. A gente recebi aqui alguém que comentou de forma que, não estou gostando do tema, estou chocada. Mas eu acabei de receber um e-mail muito lindo agora. Ela diz, obrigada pelo tema de hoje, foi uma resposta às minhas orações. Tive bebê recentemente, 6 meses, e vi que não tenho dado atenção ao meu marido, a atenção que ele merece. Estou muito cansada e envolvida com o bebê. Ele não reclama, é muito compreensivo, mas percebo que às vezes ele fica muito triste e diz que tem saudade da pessoa que ele namorou. Quando pergunto para as amigas, elas dizem que é assim mesmo. Quando temos filhos, as coisas mudam. Mas não acredito que deva me conformar com essa situação. Amo muito meu marido e quero fazê-lo feliz. Por favor, me dê um conselho. Eu fiquei emocionada, toda arrepiada aqui, porque eu precisava dessa tua mensagem agora, porque eu recebi também aqui um bombardeio de comentários. E eu estou certa de que a intenção é pura e é verdadeira e é a favor dos planos de Deus para a família. Casamento é sagrado. Vamos aprender a cuidar do nosso casamento sem hipocrisia. Eu volto para a gente responder essa telespectadora no próximo bloco, tá bom? Nossa Vida Melhor está de volta hoje, né, para sexta-feira. A gente está falando sobre relacionamento. Relacionamento longo, relacionamento que já está aí há tanto tempo e talvez tenha caído numa situação de mesmice,
de frieza, de desgaste, né? E a gente está falando exatamente sobre como reaquecer essa relação, mas o mais importante, o quanto é importante a gente reaquecer essa relação. E o Fred já falou tanta coisa boa. Se você perdeu essa entrevista, ela vai para o site da Rede Vida, vale a pena assistir. Eu te disse para os telespectadores que a gente também recebeu alguns comentários de pessoas que ficaram incomodadas com a comparação feita. Né? Acho que eu queria dar um recado para você que está em casa. Eu entendo que esse tema ele desperta muito medo na gente. O desejo, de modo geral, seja às vezes aquela agressividade, ou seja o desejo sexual propriamente dito, ele desperta na gente uma sensação às vezes de um pouco de falta de controle. A nossa sociedade é muito cheia de tabus. Ela tem a ideia de que amor e desejo são coisas muito diferentes. E num relacionamento elas se alimentam. Então muitas pessoas acham que bloqueando o desejo, contendo o desejo dela, elas se tornam mais puras para o amor. Às vezes isso é verdade, mas nem sempre isso é verdade. Às vezes para o amor se alimentar, ele precisa da ajuda do desejo. E muitas vezes quando o tempo passa, a gente vai deixando os nossos sonhos de adolescência, de infância de lado. A gente fala assim, isso não é pra mim, isso daí eu já não tenho que pensar mais nisso, isso daí é coisa para os jovens. Mas se você está num relacionamento de amor, e você às vezes tem medo de enfrentar aquele olhar de preconceito do seu parceiro, da sua parceira, porque isso acontece, talvez seja o momento de você repensar até que ponto você não quer enfrentar esse olhar de reprovação do seu parceiro ou da sua parceira e descobrir uma nova face dessa pessoa que você ama há muito tempo. E aí quando você enfrenta esse seu medo do seu próprio preconceito e do preconceito do seu parceiro, da sua parceira, às vezes você descobre coisas lindas a respeito do outro. Então quando a gente fala do desejo como se fosse um prato de comida, é uma metáfora, uma imagem que eu faço no sentido de despertar aquilo que te movimenta, aquilo que te faz sair da cama, aquilo que te faz viver, aquilo que te dá abrir nos olhos. É o desejo pela vida que alimenta todo o resto dela. Perfeita colocação. Obrigada, Fred. Eu vou repetir a pergunta que ficou no ar de uma telespectadora que agradece o tema. Ela disse que teve bebê recentemente e ela viu que não tem dado a atenção que o marido merece. Ela disse que está muito cansada, envolvida com o bebê. O marido não reclama, ele é compreensivo, mas ela percebe que ele fica triste às vezes e diz que tem saudade da pessoa que ele namorou. Ela gostaria de uma ajuda. Ela diz, por favor, preciso de um conselho. Sim. De novo, né? Existe um pouco na nossa sociedade aquela ideia da mulher que é a mulher sexual e de outro lado a mulher pura, santificada, que é para casar. Qual o conflito quando uma mulher engravida e tem filhos? Ela, sem perceber, inconscientemente entra no quesito mulher pura, portanto, uma mulher que não tem desejo e não tem disponibilidade emocional. Mas isso é um engano que muitos casais cometem de achar que a maternidade só se alimenta da relação da mãe com o filho. Uma boa maternidade, uma mãe que ama os seus filhos, ela também se nutre como pessoa. Por exemplo, quando a gente está no avião, eles têm uma mensagem lá que em caso de pane vão descer máscaras de oxigênio e você tem que colocar primeiro em você que é adulto e depois você vai colocar a máscara na criança. Por que que acontece? Se você desmaiar, a criança também não vai conseguir colocar a máscara, então você tem que estar bem o suficiente para você salvar o seu filho. Então se você quer cuidar do seu filho, amamentar o seu filho ou cuidar dele em qualquer idade, você enquanto mulher tem que estar nutrida. E onde essa mulher também vai se nutrir? No relacionamento com o parceiro. Porque esse parceiro, ele vai perceber que essa mulher, mesmo estando no papel de mãe, ela segue sendo uma mulher, ela segue nutrindo a parceria dela para o relacionamento, e isso vai fazer com que o parceiro, inclusive, se aproxime mais do filho. Porque se essa mulher ela começa a cuidar excessivamente do filho e esquece do marido, esse marido, sem perceber e sem querer, não é por culpa dele, ele vai achar que esse filho se colocou entre ele e a parceira dele. E mesmo sem ele querer, pode surgir um ressentimento. E como ele não quer lidar com esse ressentimento, porque afinal o filho é dele também, ele às vezes se afasta, se esfria, fica esquisito. Então,
para a própria família prosperar, o casal, o núcleo da família precisa estar bem alinhado, né? Sem isso, os filhos não vão ter inspiração para amar as outras pessoas de forma adequada. Aí ela remete ao cansaço, então eu falo pra você, né, que tá cansada, é minha experiência como mulher e como mãe. Sim. Isso eu aprendi com a minha mãe, assim, o bebê dormiu, tenta dormir também. E outra coisa que eu aprendi como pessoa, a gente precisa colocar limites também. E a gente pode falar, isso eu não dou conta, agora eu não dou conta de lavar essa roupa, agora eu não dou conta de passar, não dou conta de fazer essa comida. E tentar também dividir um pouco das tarefas com o seu marido. E aí depois vai sobrar um pouco mais de espaço também no seu físico, né? Você vai estar um pouco menos cansado. É importante você saber colocar limites. Quando a gente faz para o outro aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele dá conta também de fazer, a gente não está fazendo um bem, a gente está deixando o outro ressentido. Porque de alguma forma a gente está falando, eu faço por você o que você é incapaz de fazer. E com certeza o seu marido também é capaz de te ajudar com o seu bebê, e aí vai sobrar gratidão e vai sobrar admiração. E criar contexto também, né? Porque é difícil você também criar um contexto se você está o tempo todo ali bebê, mãe. Então, às vezes, vale você reservar, sei lá, um dia a cada 15 dias para juntar a patrulha para cuidar da criança e você dar uma escapada para poder, mesmo que você comer na padaria da esquina com o seu marido. Perfeito. Algum momento que vocês estiverem juntos para trocar a conexão, também vai alimentar a relação, né? Bom, faça, viu? Uma pergunta aqui também de uma telespectadora que pede pra gente não falar o nome. Ela diz, sou casada há 18 anos. Nos primeiros anos foi o céu, apesar das dificuldades. 4 anos depois tive um filho e aí foi o princípio das dores. Muito difícil o relacionamento, muita dificuldade. Chegamos até aqui. Resistimos a tudo até que ele começou a me trair. Disposta a largar tudo, descobri que estava grávida e ele ainda continuou a me trair. Agora parece ter parado, parece muito família, mais dedicado. Tá muito bom, mas o sexo, tá estranho e escasso. Vou fazer o que tenho. Tenho desejo pelo meu marido. Amo ele, mas quando chega na hora, parece estranho. Chego a me sentir envergonhada. Fora que tenho medo das comparações com as pessoas das quais ele me traiu. Sim, e isso acontece e é muito delicado, que eu falo que é aquela camada do relacionamento, que é a camada do indizível. É aquilo que todo mundo sabe que está acontecendo e fica aquele climão. Se eles não conseguirem ter em algum momento uma conversa libertadora do tipo, olha, eu entendo o que você fez, não foi bom, eu me chateei, mas agora eu quero seguir em frente. Se eles não tiverem uma conversa libertadora, na hora do sexo isso vai surgir como uma fantasia. Mas ela tem que entender uma coisa, ele ficou, ele está tentando, ele está insistindo, ela precisa entender que existe algum valor nisso, apesar de tantas outras coisas que aconteceram que não foram boas. A gente erra, a gente faz bobagens na vida, independente de quem seja. Mas o amor, ele tem o poder de resgatar a pessoa de um lugar ruim. Então, quando as pessoas, por exemplo, falam de questão de religiosidade em relação a desejo, eu sempre gosto de pensar na figura de Jesus, por exemplo, com ele olhando para as pessoas e conseguindo perdoar e conviver com elas. Então Jesus convivia com um dos apóstolos que ele sabia que ia trair ele. Ele não ficava fazendo pirraça com Judas, sabe? Ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes e ele estava lá do lado deles. Ele sabia que a Madalena de repente não tinha tido um passado tão nobre e ele trazia essas pessoas com ele. Então, se a gente gosta de se inspirar em figuras luminares, exemplares, Jesus é uma delas, ele conseguia conviver com as contradições humanas. Ele conseguia conviver com aquilo que não era necessariamente bom. Ou será que o convívio com todos os apóstolos, com aquele povo todo seguindo eles, era necessariamente fácil, era lindo? Ele tinha que lidar com as vaidades, com os humores. Eu quero receber o milagre primeiro. Que é, racionalmente, o caminho que a gente deve ou deveria percorrer. Exato. Nem sempre a gente consegue, mas a gente pode correr atrás desse caminho.
Quando você falou assim, que a nossa telespectadora pode, em algum momento, tem que ter essa conversa com o marido e falar, olha, vem cá, vamos conversar. Eu já imagino lá na frente o marido falando assim, ah não, sei lá, vai você falar de coisa que já passou. Essa história já passou, eu não vou falar mais disso. Reação é dele, assim que o homem reage. Essa reação dele vai acontecer. Por quê? Porque ele vai achar que ela vai ter uma conversa do tipo paredão. Vai colocar ele no paredão e vai começar a dar tiro. Ela precisa ir com uma conversa doce. Uma conversa do tipo, olha, eu só queria falar que eu quero seguir em frente, que eu te amo. E que aquilo que aconteceu me doeu, mas eu estou disposta a seguir em frente mesmo com essa dor. A gente consegue caminhar com um espinho no pé? Consegue. Se a gente acha que o lugar onde a gente vai chegar é importante, a gente segue caminhando com dor no pé. A gente não vai fazer viagem, a gente não vai fazer romaria, o corpo não dói, a alma também dói. Então você pode estar com a sua alma doendo, mas mesmo assim você seguir em frente. Você pode estar com a cruz e mesmo assim seguir em frente. Tem algum momento mais adequado para uma conversa com o marido quando ele tem dificuldade de discutir a relação? Quando ele está mais relaxado, quando vocês conseguiram ter um momento gostoso entre vocês. Então não adianta estar um com uma carranca para o lado, outro com a carranca para o outro. Então de repente, teve um momento gostoso, vocês tiveram uma conversa boa, uma interação bacana. Começa nesse assunto, primeiro, falando uma qualidade positiva. Levanta a peteca do cara, levanta a bola dele. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai discutir uma coisa do passado, a gente tem uma tendência a acusar, já a faz trazer careta de volta, na hora né? que vai começar. É porque dói, claro, né? Uma traição claro, dói. Claro. Aí você tem vontade de falar pro outro, olha, passou, tá doendo, mas eu tô disposto a ir em frente. Mas sabe, aquilo que você fez foi um absurdo. Isso. Não é mais ou menos isso? Isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Essa não é a hora de acusação. Essa é uma hora só para constatar que existe uma dor, mas que apesar dessa dor você quer seguir em frente, você quer avançar com essa pessoa. O ponto ali não é dizer quem está certo, quem está errado. O ponto ali é dizer, nós queremos nos reconectar. E se você quer se reconectar com outra pessoa, a brincadeira é você entender que aquele assunto causa dor, mas você vai seguir em frente. Então, jamais apontar o dedo para outra pessoa e dizer que ela é errada ou ela é inferior. Porque toda vez que a gente é acusado, a gente contra-ataca. Então, para ele não contra-atacar, começa dizendo, olha, você tem sido bom comigo nisso, 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 nisso. Eu sei, e aí você fala bem rapidinho, eu sei que algumas coisas foram difíceis entre a gente, eu deixei passar e não falei, foi difícil, mas como você é um cara que eu acredito, que eu aposto, é bom comigo, é bom para a nossa família, eu quero seguir em frente e dizer que te amo. Nota, fala uma coisa boa, fala uma coisa difícil, ruim, pesada, e traz de novo uma coisa boa. Levanta a peteca, traz o assunto difícil e depois levanta a peteca de novo. Agora, esse assunto difícil, no caso, seria quase que um eu te perdoo, né? Mas aí tem que sair de dentro do coração também essa mágoa. É que o eu te perdoo, ele parte de uma posição, às vezes, um pouco arrogante da pessoa. A ideia do tipo assim, olha, você que é inferior e que está aí nas trevas, eu aceito que você venha para a luz. E aí a pessoa que perdoa perde de vista que ela é humana igual. Tá todo mundo no mesmo barco, Cláudia. A gente tá tudo tentando sobreviver diante dos nossos defeitos, das nossas contradições, das nossas mágoas. E dos nossos defeitos, a gente pode não ter traído, mas a gente às vezes foi negligente num outro ponto. A gente às vezes se focou em outras coisas da nossa vida e negligenciou o parceiro. Então, existem muitas formas de traição que não apenas a que a gente conhece, né? Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, já até acabou, mas foi muito bom. Eu não tenho dúvidas de que você ajudou a muita gente, isso é precioso, né, gente? Precioso mesmo. Só para encerrar, como a nossa telespectadora ela fala das comparações, eu já falei sobre isso, as comparações virtuais, mas para a gente deixar bem amarradinho, né? Quando tem uma traição, pode ter esse medo da comparação. A gente tem medo até do que o outro está pensando, né? Assim, ele está quietinho, será que ele está pensando na outra? No fundo, Cláudia, a comparação que a gente faz é uma imaginação fantasiosa de algo muito incrível que no fundo a gente também pode ser. Aquela figura que a gente está comparando, que de repente é mais viva, mais bonita, mais sensual, pode ser o que eu posso fazer também. Então, ao invés de eu ficar pensando fantasiando a outra pessoa melhor, por que eu não tento dar eu o meu melhor
e começo a me comparar comigo mesmo. Poxa, acho que eu não estou tão empenhado, eu não estou tão esforçado na vida como um todo, no amor como um todo e no relacionamento sexual como um todo. Então, ao invés de ficar pensando na imaginação, olha para a realidade e aí você vai ter uma chance de espantar o fantasma do passado. Sensacional, que gostoso esse programa. Como foi bom aprender tanta coisa e saber que a gente também de alguma forma te ajudou. Eu vou trazer mais esses assuntos de relacionamento, porque eu realmente acredito num relacionamento e num amor para a vida toda. E amar é decisão. E uma vez que a gente decidiu lá atrás, a gente deve decidir todos os dias e fazer pelo outro, sabe? E receber do outro e dar o seu melhor para o outro. Isso é muito bom. Isso também nos ajuda a crescer. Eu vejo que as pessoas que permanecem no casamento, elas conseguem de alguma forma amadurecer mais, né? Porque a gente vai aprendendo a fazer muitas concessões também. Isso é precioso e que seja assim na tua vida. Frederico Matos, muito obrigada, muito bom. Terapeuta de casal, autor de vários livros, Relacionamento para Leigos, Como se Libertar do Ex, dentre outros, Mães que Amam Demais, que eu amo. E o site dele é www.fredericomatos.com.br. Lá tem vários textos também, você pode entrar lá para continuar aprendendo. A gente só para de aprender quando morre, viu, gente? É sério. Obrigada. Obrigado. E a gente, às vezes, é meio reticente, meio chato de falar, vai aprender com um menino jovem desse? Pois é, quem diria, né? Que a gente ia aprender com um menino jovem desse, a gente aprende mesmo e aprende muito.